Opa, fala aí, um Nerd Retro aqui para mais um vídeo aleatório de animes, então sem mais enrolação, bora! Subaru de ReZero. Seguinte, o Subaru ganhou, ou melhor dizendo, foi amaldiçoado pela Satella, a bruxa do ciúme. Ela que levou o Subaru para o mundo de ReZero. E bom, essa habilidade ou maldição tem seus lados positivos, mas principalmente negativos. Subaru tem o retorno através da morte. Toda vez que o Subaru morre, ele volta até um ponto específico do dia, até o Subaru conseguir resolver o problema que aconteceu no dia ou no motivo da morte do Subaru. As vantagens são ele sempre poder reviver os acontecimentos e solucionar os problemas e eventualmente salvando as vítimas dos acontecimentos. Mas o lado extremamente negativo é que as memórias do Subaru são acumuladas. Ou seja, ele pode reviver o mesmo dia 100 vezes e todas as vezes ele vai lembrar de tudo, causando uma enorme exaustão mental. Muitas vezes ele ficava paralisado ou até enlouquecia de tanta pressão, além do fardo de não poder falar nada para os outros sobre esse poder. Porque se ele falar, aquela bruxa perseguidora desgraçada aperta o coração do Subaru e também mata a pessoa que ouviu, deixando o Subaru ainda mais quebrado mentalmente, já que a natureza humana é desabafar seus acontecimentos para alguém e procurar ajuda, mas o Subaru não consegue fazer isso. Pelo menos até a segunda temporada, que foi até onde eu vi até agora. Continuando, o Subaru também lembra de todas as dores de suas mortes, o que complica ainda mais a mentalidade do Subaru, mas né, não é o poder que deixa o cara forte, sim como ele usa, e em ReZero é bem trabalhado isso. 2. Kira de Jojo. Yoshikage Kira é só um cara de 33 anos que só quer viver uma vida tranquila, mas é complicado fazer isso quando você é um serial killer com fetiche em mãos de mulheres. E bom, Jojo, tem bizarro no nome. Seguinte, o stand do Kira, o Killer Queen, um stand humanoide de curta distância com o poder de criar explosões a partir de tudo que ele toca. E para quem nunca viu Jojo, já deve estar bugado. Então vamos lá, depois do Kira ter matado Hayato por acidente, o Kira ficou desesperado, já que agora tava tudo fodido. Mas a flecha deu uma segunda chance para o Kira. A flecha entrou direto no braço dele e deu uma nova habilidade ao seu stand, o Basta Dust. A terceira bomba do Killer Queen, o Kira coloca seu stand um alvo, um parasita basicamente. Ele colocou a terceira bomba no Hayato e bom, a bomba é ativada quando o alvo fala a identidade do Kira, assim mandando o cara que ouviu de base. E a bomba volta até uma hora atrás, e toda vez que o dia recomeça, o primeiro alvo que ouviu o nome do Kira vai de base, independente do Hayato falar ou ser lido. O plano do Kira foi perfeito, mas tem um lado negativo. Quando o Basta Dust é ativado, o Kira não pode usar livremente o Killer Queen, o que complica na hora que o Josuke Okuyasa aparece. 3. Takemichi de Tokyo Revengers. Seguinte, o irmão do Mike na linha do tempo original pegou esse poder de voltar no tempo com o mendigo Givaldo e salvou o Mike da pior linha do tempo possível. Então ele passou esse poder para o Takemichi através de um aperto de mãos e anos depois está lá Takemichi com 26 anos e é um fracasso na vida. Bom, ele ia pegar o trem, até que um desconhecido empurra ele nos trilhos e que nem a Max de A Vida é Estranha, ele volta no tempo antes de ir de base. Mais especificadamente, ele volta exatamente 12 anos no mesmo dia, então ele volta para a época em que tinha 16 anos e relembra como era o sofrimento de levar porrada de outros alunos do ensino médio mais fortes e maiores que ele. Bom, a trama é por trás de salvar a sua ex, a Hina, e ele não acreditava que poderia mudar o futuro, mas quando salvou o irmão mais novo dela e avisou sobre o caminhão que iria mandar ela de base, o Naoto levou tão a sério que virou policial e sobreviveu em uma nova linha do tempo. O Takemichi não é o melhor viajante do tempo, ele tá quase no mesmo nível do Subaru, ou seja, demora para ele fazer algo relevante. Seguinte, o Takemichi também pode voltar no tempo com outras pessoas, dependendo do desejo dos dois. Por exemplo, o Takemichi salvou a Hina e o Naoto já tinha cumprido seu desejo em comum. Então o Takemichi usou o Mike. Essas voltas no tempo do Takemichi afetam tudo, até os mínimos detalhes. E cara, o Takemichi conseguiu um poder extra no final do mangá. E bom, ele ganhou o poder de ver segundos no futuro, podendo evitar ataques fatais e compartilhar a volta no tempo com o Mike. Pena que só foi no final de tudo. Continuando.
Shinpei de Summertime Render. Seguinte, o Shinpei era só um cara normal, voltando para a sua antiga ilha, indo para o funeral de sua amiga / interesse amoroso, o Shio. Só que, né, tem um grande problema nessa ilha. Os clones estão tomando a identidade dos habitantes com a intenção de meter o zarralho no mundo todo. Mas, então, o Shio deu um pouco dos seus poderes para o Shinpei, o poder do loop. O Shio entregou o seu olho para o Shinpei. Com esse olho, o Shinpei consegue salvar os seus dados de memória toda vez que ele morre e reseta no tempo, mas o Shinpei tem um diferencial do seu poder de viagem no tempo. Diferente do Subaru, que sempre volta no checkpoint seguro, a volta no tempo do Shinpei, ele volta para um checkpoint, mas toda vez os checkpoints são apagados. Por exemplo, se ele conseguiu voltar uma vez nas 12 horas, na próxima vez ele só poderá voltar nas 17 horas. Isso quer dizer que suas voltas no tempo são limitadas e é sempre num ponto extremamente perigoso. E o Shinpei não tem o luxo de poder morrer toda vez. Mas, mano, ele também consegue levar ao Shio junto com ele, mas também veio com outro problema. Ele foi marcado pela Mãe das Sombras. Então, toda vez que Shinpei ativa o loop, a mãe consegue detectar, acompanhar e até lembrar dos acontecimentos da última vez. E, mano, vendo hoje em dia, eu vejo que o Shinpei tinha muito mais bolas que o Subaru. Para o loop acontecer, o Shinpei precisa morrer. E tem os momentos em que o Shinpei simplesmente se automanda de base, com veneno ou só um tiro na própria cabeça, diferente do Subaru, que são bem poucas as vezes que ele fez isso. O Subaru sempre tem medo de ir de base, o que impede dele tomar veneno e voltar no tempo. 5. Satoru de Erazed. Ele tem o poder descrito como reviver e, diferente dos outros da lista, esse poder de voltar no tempo é totalmente involuntário e imprevisível, que sempre é ativado quando uma calamidade acontece. Por exemplo, um motorista que atropelou alguém. Aí o reviver ativa e dá ao Satoru uma nova chance de ajudar e reescrever o futuro. Claro, ele consegue resolver os problemas, mas ele não tem uma garantia de reviver e não tem uma habilidade física que ajuda na resolução dos problemas. Infelizmente ou felizmente, o reviver só é ativado quando acontece uma tragédia perto do Satoru, o que pode ser bom ou ruim. O Satoru sente no início do reviver como uma sensação física, por exemplo, uma dor de cabeça ou tontura, e ele percebe um sinal visual como uma borboleta azul que o alerta para a necessidade de procurar por algo errado. E bom, o reviver também tem uma outra habilidade. Em momentos extremamente trágicos na vida do Satoru, sua consciência volta até a sua infância, como foi no caso da ida de base da sua mãe. O Satoru também consegue voltar no seu tempo original depois de conseguir resolver as coisas, mas né, grande parte do que acontece com o Satoru, ele tem que resolver e é desgraceira atrás de desgraceira, como é o caso do serial killer de crianças que surgiu quando o Satoru era criança. Felizmente, ele ainda consegue ver as borboletas e o sentido aranha de quando acontece uma tragédia, o que é algo extremamente vantajoso e essencial para o Satoru poder resolver as coisas. Um grande agradecimento aos membros do canal, Igor, MD e Bruce Wayne. Valeu por poderem apoiar o canal e até o próximo vídeo aleatório. Falou!